Hoje é dia de ceia, nós vamos estar lembrando do memorial, do sacrifício de Cristo, e nesta manhã, eu gostaria de estar meditando com vocês, um pouquinho de algumas recomendações que o nosso mestre nos deixou, umas recomendações fantástica, que eu tenho certeza, primeiramente vai abençoar a minha vida, porque eu tenho muita sede dele. Lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo de número 6, um versículo muito conhecido, no começo da visão celular, que o apóstolo René começou com a seguinte expressão: vamos dar um brado de vitória ao nome do Senhor. Eu confesso que foi tão difícil para mim, eu cheguei até a pensar, Deus, mas eu vou conseguir caminhar na visão, porque o meu brado de vitória sempre foi, E aquilo me deixava tão frustrado, irmãos. E eu fico vendo a eloquência dos pastores ao pregar aqui. Tem hora que você tem que aumentar a voz, né? Eu falo, meu Deus, eu queria essa unção para mim, né? E por algum tempo eu conversava com Deus sobre isso. Por que eu não conseguia? Eu tentei já dar brado de vitória, mas bem alto, mas eu engasgo com a minha saliva. Daí a voz fecha. Eu só estou justificando para vocês que eu mantenho o mesmo tom. Se você está esperando que eu dê uns gritinhos aqui, eu não vou conseguir dar uns gritos. E depois de muito tempo, Deus foi falando no meu coração que Ele queria, do jeito que eu fosse, estava bom. E daí eu fui relaxando. Mas no meio da multidão, quando pede aí que a igreja, o meu só sai, Só isso, bom? Glória a Deus. João 14, 6 diz assim: Jesus lhe disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos vocês conhecem esse versículo da Bíblia, essa palavra. Isso muitos anos atrás, as pessoas gostavam de colar nos seus carros essa frase, você ouvia muito isso, e eu fiquei meditando sobre este caminho. Jesus, Ele começa dando uma recomendação importante para nós, dizendo que Ele é o caminho. Quando fala assim caminho, você logo imagina uma rota, uma estrada, uma rodovia, você imagina algo que você vai caminhar e você vai chegar a algum lugar. Eu gosto muito de viajar de carro no estado, e eu curto muito a viagem. Então, antes de viajar, eu olho atentamente o mapa, eu analiso as paradas, eu fico um tempão estudando o percurso, porque é o que me dá prazer na viagem, não é nem tanto o lugar onde eu chego, mas a viagem em si é muito prazerosa para mim, e eu curto mesmo, cada detalhezinho, é uma coisa bem esquisita mesmo, eu sei que você pode me achar esquisito por isso, mas é assim mesmo. Eu vou analisando todos os detalhes daquele caminho, até chegar ao destino. Jesus, quando Ele diz que eu sou o caminho, está falando de uma trajetória. Uma trajetória essa que nós vamos chegar em algum lugar. Que lugar que nós vamos chegar? Um pouquinho mais adiante você vai entender aonde nós vamos chegar
neste caminho, um caminho que ele traçou. Ele diz: eu sou o caminho. Então, eu e você, nós estamos convencidos que nós temos que entrar neste caminho e ir passo a passo. E ele diz também, em João 16:33, fala que neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se você analisar que essas aflições, hoje elas são tão evidentes, hoje elas são tão reais, elas estão aí e elas batem de frente com a gente, porque existe um projeto do mundo, um projeto maligno para nos parar, para interromper o meu avanço, o meu e o seu. Nós sabemos disso, que há esse projeto, e na verdade esse projeto, se você prestar bastante atenção, ele resume-se da seguinte forma: não tem importância você ser crente, evangélico, protestante, sei lá o nome que você queira dar, pode ser, vai na igreja, assiste o culto, fique feliz com louvor, com a palavra, depois você volta para sua casa, toque a sua vida, só isso. A proposta do mundo é que nós fiquemos quietinhos entre quatro paredes, só isso. Você vem aqui como se fosse um clube social, não se meta aí fora, não se manifeste, não ore, não queira proclamar nada, fique quietinho no seu canto. Essa é uma proposta que o mundo, hoje, ela é real, e ela bate de frente conosco. E esse projeto, se você observar hoje, os analistas, os cientistas da política, vamos dizer assim também, eles estão hoje questionando acerca do avanço, do avanço que o povo evangélico está tendo no governo. E estão dizendo que nós estamos querendo implantar o conservadorismo. E não sei se você já viu alguns debates nesse sentido, e muitos têm a seguinte opinião: a igreja tem que ficar quietinha lá no canto dela, ela não tem que ficar se metendo nas coisas, nos problemas sociais, nada disso. Isso nós tomamos conta, a igreja fica quietinha no seu canto. Então, o avanço dos evangélicos hoje, nas camadas, nos segmentos, tem trazido um desconforto para o mundo, muito grande. E se você for analisar neste caminho, à luz da palavra, diante daquilo que Jesus estabeleceu, é confusão mesmo. Nós estamos sendo chamados para mostrar a nossa fé. E como que Jesus fez isso? Se você olhar ali no livro de Marcos, no 16:15, vamos dar uma olhada aqui no livro de Marcos. Uma das últimas recomendações que Jesus fez, ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imagine, hoje, aqui em Campo Grande, vamos dar só
pequenino exemplo. A igreja evangélica aqui em Campo Grande. Culto das 10. Eu e você. Nós saíssemos dessa porta e fôssemos fazer o que está nessa palavra aqui. E as pessoas na rua fossem libertas, os enfermos fossem sarados, e se houvesse uma transformação estrondosa, o que você acha que ia acontecer em Campo Grande? Quais seriam as manchetes que sairiam nos jornais? Aquele povo lá da 14 endoideceu, estão andando aí pela rua, fazendo uma arruaça, tirando o sossego, e nós seríamos muito criticados. Pode ter certeza disso. Porque nós estaríamos o quê? Desestruturando as obras das trevas. Então esse é um chamado que nós temos. Um despertar para esses dias. E esse despertar, ele parte de um desejo no nosso coração, no meu coração, de desejar a manifestação de Deus como nós nunca jamais ouvimos. Porque Jesus disse isso daqui só para que a Bíblia ficasse interessante? Ou é uma verdade? É uma verdade. Nós podemos vir à igreja, eu falo a igreja de Jesus, simplesmente para nós estudarmos o que Deus fez no passado, ou nós podemos vir à igreja, receber a palavra e fazer com que a manifestação dele seja no presente também. Eu me lembro, eu tenho uma jornada desde 88, e quando eu comecei a ver alguns sinais, e quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, numa igreja pequenininha, foi um alvoroço no bairro, foi um alvoroço tremendo. E eu me lembro que o pastor central chegou lá rápido e fez uma reunião. Vocês param com isso. Não existe esse negócio de orar em línguas. O apóstolo Paulo, ele era muito culto, ele falava diversos idiomas. Vocês estão fazendo confusão, isso não dá nada. A igreja ensinando isso para mim. Isso não dá nada. Fica quietinho aí no banco, arruma o cabelinho, fica quietinho, depois você sai e dá a paz do Senhor bem discretamente e vai embora para sua casa. Você não tem que ficar se manifestando. Olha a luta que nós estamos percorrendo, até mesmo no nosso meio, a esse segmento que pensa dessa forma. Mas você e eu temos que ficar muito atento, porque tudo que está saindo do altar está relacionado lá no livro de Amós 3:7, onde Deus fala: eu não vou fazer coisa alguma antes sem revelar aos meus servos, os profetas. Deus está revelando o que vai fazer. Deus revela o que vai fazer. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de ministrar, eu volto a falar nesse assunto para vocês, porque o culto, muitas vezes, é como um banquete maravilhoso. Você está aqui, você se alegra, você bebe da palavra, mas a semana que vem, às vezes, você não lembra mais nem da referência. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós só guardamos dentro de nós aquilo, algo quando é impactado profundamente no nosso coração.
Então, do altar nós temos que estar repetindo constantemente tudo que é ministrado aqui pelos pastores, está sendo repetido constantemente para que isso entre no nosso coração e produza algo. Nós temos olhado e visto como está sendo difícil esse tempo. Em todas as situações, nas questões financeiras, pelo menos é uma das coisas que mais tem pego as pessoas. Aquele segmento que tem o seu salário fixo todo mês, que recebe ali todo mês aquele valor, de repente você não consegue enxergar isso muito bem. Mas aqueles que são comissionados, aqueles que precisam de fazer algo, de vender, de gerar, de impulsar para poder receber alguma coisa, tem sentido na pele como tem sido difíceis esses tempos. Mas Jesus, sabendo disso, ele usa a palavra: eu já venci o mundo. No mesmo livro de João 15, capítulo 15, ele fala também, ele faz uma comparação de uma videira, e ele fala que ali ele é o tronco da videira, e nós somos os galhos, os ramos, e nós estamos conectados nele. Se nós não estivermos conectados nele, o fruto não vai nascer, esse ramo vai ser cortado, ele vai ser lançado fora, ele vai secar. Então, se nós estamos conectados nele, o milagre de Deus, ele é algo real para nós. Então, Jesus, quando ele fala desse caminho, logo em seguida ele fala que eu sou a verdade também é ele. Toda a verdade está nele. Então, tudo que ele diz, tudo que ele fez para nós é uma verdade. E nós temos que pegar essa verdade e materializar essa verdade nos momentos difíceis que nós estamos passando. E isso funciona? É claro que funciona. Tem funcionado para mim. Eu poderia ficar o domingo inteiro aqui relatando situações onde Deus tem me socorrido. Mas por que Deus? Deus tem me socorrido porque você é pastor? Não, porque eu vou atrás da palavra. Depois eu vou te dar uma receitinha, se você quiser, como que a gente pega essa palavra e reivindica ela. Isso eu aprendi, ouvindo do altar, sentado. Até falando com o pastor Breno, como é bom a gente estar ouvindo a palavra de Deus. Depois que eu tenho as oportunidades de pregar, eu dei mais valor em estar recebendo a palavra, que não é fácil você pegar esse microfone aqui e falar, porque eu não posso falar das minhas coisas, dos meus sentimentos, eu tenho que falar do Deus Todo-Poderoso, o que Ele está fazendo. É interessante, quando nos maiores desafios de consagração, que eu estou ali buscando um milagre, às vezes o celular lá, pip, pip, pastor Valdomiro, você pode pregar? Eu falo, ai Jesus, eu queria ser pregado. Então, eu busquei em Deus a mensagem para mim. Deus está falando comigo. Eu não sei se isso vai servir para você nesse domingo, mas para mim está servindo. Irmão, eu chorei diante dessa palavra, porque eu não tenho eloquência para ficar falando em público, para chamando a atenção. Às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas dão risada, mas eu não entendo por que dão risada. Eu não me acho tão engraçado assim. Né? Então eu prefiro pensar que nós somos uma igreja feliz, e nós somos criados para dar risada, né? Glória a Deus. E Jesus, ele diz assim, que eu também sou a vida, nesse mesmo versículo, Ele é a vida que nós precisamos, é Ele. E se você observar,
Nós falamos tão pouco dele, nós falamos de muitas coisas, né? Nós queremos coisas grandiosas, quem não quer? Eu quero. Mas deixamos muitas vezes de falar do nosso mestre, daquele que conquistou, porque ele é o caminho e não existe outro caminho a não ser ele. E não podemos esquecer disso. Aquela mesma paixão que eu tive em 88, eu tenho ela hoje, de novo. Eu continuo apaixonado por ele. Continuo. Eu não entendo por que as pessoas desistem muitas vezes dele. Eu não entendo. Eu não entendo dificuldades de se vir na igreja. Eu não entendo isso. Eu acho que muitas coisas Deus permitiu que eu passasse para me dar valor. E eu estava lembrando hoje, logo que eu vim para a evangélica, que eu saí da igreja batista que eu vim para cá, eu nunca desisti. Já passou temporal, já passou isso, já passou gente bam, já passou tanta coisa, e eu estou ali, no meu canto. Fui operado, me cortaram daqui até do outro lado, 24 pontos. E o médico falou assim, olha, você tem que ficar em repouso. Eu falei, mas como que eu vou para a igreja? Olha a minha preocupação. E eu não tinha carro. E naquela época eu conhecia a Emi, ela tinha um fusquinha velho, duro. Ela me levou até na faculdade com aquele fusquinha. E cada buraco que passava, ai... Eu me lembro no domingo para vir para o culto, eu pegava o ônibus, sabe o que eu fazia? Eu ficava assim, flexionado, para quando o ônibus fizer aquele baque, eu fizer assim com as pernas, e não doer. Você está rindo, mas é isso que eu fazia, para não doer. Eu tinha todos os motivos para me ficar em casa repousando, mas eu achava inconcebível não vir à igreja, adorar o nosso Deus. E eu falo isso com muita alegria, com muita alegria. Eu sei que eu tenho que ser rapidinho, eu vou terminar logo. Tá? Ainda vai ser ministrado a ceia, mas eu preciso de fazer um fechamento aqui ainda com vocês sobre essa palavra. Então, eu sabendo que Jesus ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, como que Ele vai agir em mim quando eu tiver necessidade? Como que eu vou chegar diante dEle e pedir algo? Nós somos ministrados, e eu acredito nisso, que Deus ele não fica impressionado com o nosso choro, ou com a nossa emoção, mas Ele se impressiona com a nossa fé. E daí quando eu descobri essa palavra lá em Isaías 43, 26, Isaías 43, 26, onde Deus diz, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresente tuas razões, para que te possa justificar. Olha que coisa tremenda. Eu quando vi esse versículo, que ele desceu no meu coração, falei, está aí a chave. Deus me deu a receita de como chegar diante do problema. O problema vem visitar, e eu já vou aqui, Deus, eu quero te lembrar. Ué, mas Deus é esquecido? Não, na verdade quem tem que se lembrar sou eu da palavra. Mas está falando aqui, eu vou falar. Está escrito em Isaías, eu converso desse jeito com Deus está escrito. Eu não estou fazendo um teatrinho para o Senhor ficar emocionado comigo. Eu estou falando que está escrito lá na tua palavra, e o Senhor não é homem para que minta. Então Deus está dizendo aqui, que eu vou apresentar as minhas razões, e nós dois vamos pegar na mãozinha, e vamos entrar em juízo, e o Senhor vai me justificar. Eu falo, Deus, eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz assim, Jesus disse isso, Ele fez isso, e eu reivindico essa palavra para mim. Eu sei que eu não a mereço,
mas o Senhor, pela sua misericórdia, me alcançou, e eu quero essa palavra, eu quero que ela produza efeito em mim, e eu desejo essa palavra ardentemente. O Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, e esse problema não vai me derrotar. E acontece. Eu estou pelejando aí para 2 milagres difíceis que têm acontecido, mas eu não desisto dele. Eu sei que no tempo de Deus ele vai se manifestar. Eu vou pela palavra de Deus. E tem hora que parece que você vai esquecendo algumas coisas. Deus põe alguém para te lembrar daquilo que você acabou esquecendo. Esses dias aconteceu um evento onde eu moro. Você sabe quando acontece algo e você, naquele acontecimento, você está ali meio de bobeira, a pessoa olha, foi você, mas na verdade não foi você, foi outra pessoa. Você fala, puxa vida, e agora, né? Isso aconteceu comigo, e daí recebemos uma ameaça: vamos pegar vocês. Naquele momento eu meio que estremeci, que eu fiquei, por causa da minha família, minha esposa, meu filho. Eu cheguei, meu pai é um homem muito de Deus, eu cheguei e falei, pai, estamos sendo perseguidos. Eu ia contar a historinha para ele me interrompeu. Meu pai falou, alto lá, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Filho, isso está escrito. E meu pai disse assim, filho, isso está escrito lá em Isaías 54, 17, e Deus não é homem para que minta, isso saiu da boca do nosso Deus, não importa o tipo de acusação, mas nenhuma arma vai te ferir, filho. Eu fiquei assim, eu recebi aquilo. Eu recebi uma palavra dessa do seu pai, ele falou isso para mim com amor. Meus irmãos, a pessoa sumiu, não aconteceu absolutamente nada. Eu fui cheio de paz, acabou a situação, acabou. A palavra de Deus, meus irmãos, chegou um tempo de nós entrarmos na presença de Deus agora, através da palavra dEle. Não é mais tempo da gente querer impressionar a Deus, né, fazendo birrinha. Eu já fiz isso, sabe quando a criança faz birrinha? Sim, querendo chamar a atenção de Deus, chorar bastante, Deus, tu abençoa todo mundo, menos eu. Eu fiz isso já, e não funciona. Então eu descobri o método que funciona, trazer a palavra dEle. Uma vez a apóstola Valnice Milhome escreveu um livro dizendo, orando a palavra. Eu aprendi muito com esse livro, porque se a palavra está aqui, ela não é um enfeite para mim e para você, ela é uma verdade, e que funciona, e eu creio nessa palavra, e eu creio que a igreja de Jesus vai sair pelas ruas de Campo Grande, e vai acontecer tudo isso aqui que nós lemos. As estruturas vão ser abaladas. Deixa que as internets, as redes sociais falem. Se você for entrar hoje na internet e procurar lá críticas sobre a igreja evangélica em Campo Grande, meu irmão, você vai achar tanto lixo, que se você não tiver um espírito reto e preparado, você acredita naquelas asneiras que estão escritas ali. Você acha. Isso não é que eu estou procurando, mas esses dias eu achei por coincidência. Eu comecei a ler aquele lixo, eu lembrei do apóstolo falando, eu não me alimento de lixo. Eu parei na hora e não continuei lendo, porque era muito lixo para ser lido. Eu prefiro a palavra que me edifica do que ficar lendo lixo, que só entulha coisas na minha vida que só vai me destruir, me afastar da presença de Deus. Amém? E eu preciso de encerrar, porque o
pastor Evaldo precisa administrar a ceia, ele já está me olhando ali, fitamente, né? Mas antes, a equipe de louvor, o pessoal que vai cantar, se já quiser se preparar, eu gostaria de estar orando com vocês, mas reivindicando através da palavra. Eu sei que você tem uma necessidade, eu também tenho, eu pelejo pela necessidade, e nós juntos, nós vamos estar orando, para que o milagre de Deus seja estabelecido na sua vida, amém? Você pode se colocar em pé. Glória a Deus. Eu não sei qual é o tipo da sua necessidade, seja ela qual for, o nosso Deus, Ele tem uma resposta para isso, amém? E se você lembrar do versículo que te dá respaldo para que esse milagre aconteça na sua vida, você chama Ele agora, fala, está escrito, Deus, está escrito lá, Isaías 43, 26, nós vamos entrar na presença de Deus e vamos chamar. Eu aqui do altar, eu vou chamar céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você vai colocar o seu pedido agora diante de Deus, e nós vamos orar. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Deus, reunida, e nós, ó Deus, queremos trazer esta palavra que o Senhor mesmo disse, que o Senhor a testificou através de Jesus, que neste mundo nós teríamos aflição, mas Jesus Cristo, Ele venceu, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, ó Deus. A Tua palavra, ela diz, ó Pai, que o Senhor Jesus tomou as enfermidades, ó Deus, sobre si. Então não há motivo para que os teus filhos sofram com enfermidade, ó Deus, porque a tua palavra, ela dá essa certeza. Deus, não há motivo para os teus filhos sofrerem por problemas financeiros, porque nós acabamos de ser ministrados sobre finanças, e a tua palavra nos dá este respaldo, ó Deus, que seremos supridos nas nossas necessidades. Deus, nós cremos no que está escrito, nós cremos na tua palavra, Deus. Aí está a tua igreja, Deus, com as suas mãos estendidas, chamando por milagre. Eu peço a Deus que os céus abertos estejam sobre eles, ó Deus, e que a tua mão de milagre, ó Deus, venha derramar sobre eles, ó Deus, diante da necessidade de cada um, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos cumprir esse ide de Jesus, ver a nossa cidade sendo transformada, debaixo de milagre, ó Deus. Ó Deus, nem que isso cause um alvoroço, mas sabemos, ó Deus, que a resposta é do Senhor, ó Deus, que a resposta vem de Ti, ó Deus, e nós queremos também nessa hora, Senhor, conforme está escrito na Tua palavra, nós ministramos que o Senhor é o caminho, mas também sabemos que o final do caminho é este, em João 14:1, não turbe-se o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu avô-lo teria dito, pois vou preparar-vos este lugar. O Senhor Jesus já foi preparar o lugar para nós. Este é o final do caminho, ó Deus, é onde nós queremos chegar, na casa do Deus Todo-Poderoso, na morada celestial que o Senhor nos preparou, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, abençoamos a Tua igreja, abençoamos este povo, ó Deus, escolhido pelo Senhor, esse povo que disse sim ao Senhor, abençoamos em o nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus.